Olá, hoje eu estou aqui para te contar a história de uma garota. Então, peço que feche seus olhos, pois precisarei da sua imaginação. Imagine um dia de inverno digno de muita neve. Se você ainda não conhece a neve, sinta que esta será sua primeira experiência com ela. Você está em um trem a caminho de Munique, na Alemanha. Lá fora, está prestes a eclodir a Segunda Guerra Mundial. No mesmo vagão que você, alguns bancos atrás, há 3 pessoas: uma mulher, uma garota de 9 anos e um garoto de 6. Claramente se tratam de mãe e filhos. Ao observar bem, você nota que tanto a mãe quanto os filhos estão desnutridos, esqueléticos. Braços e pernas finos, olhos esbugalhados e bochechas sugadas para dentro. Provavelmente eles mantêm uma alimentação reduzida, tendo feito sua última refeição há 2 ou 3 dias. Você porta consigo um livro e se distrai com ele enquanto o trem segue viagem. Sem que você percebesse, aquela menina que estava nos bancos de trás, de repente está ao seu lado, com os olhos mais esbugalhados que antes. Há um pedido de socorro em seu olhar, mas da sua boca saem palavras ininteligíveis. Você tenta compreender o alemão precário da garota, mas não é possível. Ao olhar para a mãe, entende o que ela queria dizer. Seu irmão estava caído ao banco, morto, de fome. Essa história retrata um trecho da obra A Menina que Roubava Livros, de Markus Zusak, que conta a vida de Liesl Memminger. Trágica, não é mesmo? Mas eu te pergunto, você sabia que a vida de Liesl Memminger se repete diariamente bem diante dos seus olhos, sem que você perceba? Liesl é uma órfã de pais vivos, que retrata parte dos reflexos desta triste realidade. Continue comigo até o final desse vídeo, que você vai entender exatamente do que eu estou falando. Você identificou como a história da garota Liesl se repete diariamente no nosso cotidiano? Ainda não? Eu vou separar os elementos em caixas para que você compreenda melhor. Da primeira caixa, preciso que coloque a cena da mãe e seus 2 filhos rumo a Munique. No caso, a mãe de Liesl é mãe solo, única responsável por ser provedora do lar para os 2 filhos. Então eu te pergunto, quantas mães solo você conhece? Mães que precisam ser pai e mãe de seus filhos. Mulheres que precisam trabalhar, cuidar da casa, educar as crianças e sustentá-las. Talvez você seja uma, ou a sua mãe seja uma. Para se ter noção, no Brasil, segundo o IBGE, há mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis pelos cuidados com filhos e filhas. Apenas no primeiro trimestre de 2022, o total de crianças que tem somente o nome da mãe no registro representou 6,6% de todas as recém-nascidas. Todas essas crianças são órfãos de pais vivos. Eles não morreram de fato, mas não existirão na vida de seus filhos. Esta foi a caixa 1, vamos chamá-la assim. Feche a caixa 1. Agora vamos abrir a caixa 2. Na caixa 2, coloque a cena de Liesl correndo até você no vagão, pronunciando um alemão ininteligível. Liesl não foi à escola. Ela era uma garota de 9 anos que não sabia ler ou escrever, bem como falava de modo precário alemão, a sua língua pátria. Essa realidade não está distante de nós. Você sabia que 1 a cada 10 crianças estão fora da escola no Brasil? Isso representa mais de 10% da população infantil brasileira. Crianças e adolescentes que estão distantes dos livros, da socialização escolar, dos professores, do ensino e do senso de responsabilidade. Se eles estão distantes da escola, isso implica que estão cada vez mais próximos das drogas, do crime, das ruas e do cárcere. Com muita dor, peço que feche a caixa 2. Está na hora de abrirmos a caixa 3. Na caixa 3, preciso que deposite a imagem do irmão de Liesl, de 6 anos, caído ao banco, morto de fome.
Talvez isso esteja distante da sua realidade. Mas saiba que a fome não é uma exceção no Brasil. No ano de 2019, a média de mortes por desnutrição foi de 17 pessoas por dia. Se esse número te assusta, preste atenção no que eu vou te mostrar. Atualmente, se somarmos o dobro da população de Portugal à população inteira de Israel, chegaremos a um número ainda menor do que a quantidade de pessoas atingidas pela fome no Brasil. Assustador, eu sei. Os olhos podem até não ver essa população, mas o coração precisa sentir. Desta vez faremos uma dinâmica diferente. Deixaremos a caixa 3 aberta e abriremos novamente as caixas 1 e 2. Pare por um segundo e me responda. Qual conclusão você teve ao imaginar as 3 caixas abertas? O que você identificou de comum entre elas? Qual é a conexão entre elas? Pode-se dizer que, com muito sacrifício, a mãe de Liesel trabalhava para sustentar seus 2 filhos. Mas, assim como muitas mães solo, era difícil se manter de pé ao equilibrar tantos pratos. A ausência do apoio paterno lhe custou a educação da sua primogênita. E pior, a vida do seu caçula. Por mais que a história de Liesel seja fictícia, ela pode ser facilmente baseada em fatos reais. Os números apontam que filhos criados sem a presença paterna estão completamente destruídos. 48% das crianças e adolescentes que evadiram das escolas justificam que tinham que trabalhar para que suas famílias tivessem o que comer. Papel esse que deveria ser exercido pelos pais, mas em um lar desordenado, filhos precisam assumir papéis que não os pertencem nessa relação, atrapalhando toda a sistemática familiar. Claramente, era necessário fazer uma escolha, escola ou trabalho, e a fome falou mais alto. E essa realidade familiar não pertence apenas ao Brasil. Segundo os dados do censo norte-americano, ao menos 25% das famílias nos Estados Unidos não possuem um dos pais, sendo a maioria composta por mães solo. O resultado? 63% dos suicídios entre jovens provém de uma casa sem um dos pais, 5 vezes mais que a média. 90% dos moradores de rua e crianças que fogem de casa são originados de uma casa sem o pai, 32 vezes mais que a média. 85% de todas as crianças que demonstram problemas comportamentais não possuem a presença de ambos os pais, 20 vezes mais. 80% dos abusos sexuais violentos são cometidos por pessoas que foram criadas em lares sem a presença do pai ou da mãe, mais 14 vezes. 71% dos que abandonam a escola não possuem referência materna e paterna em casa, mais 9 vezes. 75% dos pacientes internados por dependência química, mais 10 vezes. 85% dos jovens presos, mais 20 vezes. Esses são números que evidenciam o potencial de destruição de um lar desestabilizado, incompleto pela falta de um pai ou de uma mãe. E não há culpa a ser colocada no pai ou na mãe solo. Grande parte está fazendo o que pode, o que acredita que esteja ao seu alcance. É o exemplo de Letícia Souza, de 31 anos. A líder comunitária da ocupação Anchieta, em São Paulo, compartilha o drama da mãe solo que tem que alimentar, vestir, arrumar fralda, levar ao médico, dar remédio e encontrar vaga na creche para suas 2 crianças. Segundo ela, é muito mais difícil para uma mãe solo conquistar um emprego. E se ela consegue, nem sempre tem com quem deixar o filho. Além de tudo, a saúde mental também entra em jogo, pois muitas mães desenvolvem ansiedade e depressão em virtude da sobrecarga de obrigações. Sim, eu sei, é uma realidade triste, frustrante, preocupante. Se você é pai ou mãe casado, tenho certeza que não deseja isso para os seus filhos. Se você está em um relacionamento em que pretende constituir família, também tenho certeza que não deseja isso para os seus filhos. Se você é pai ou mãe solo e está diante desta realidade, eu tenho certeza que deseja mudar o futuro dos seus filhos.